dia, Pati. Bom dia, Bruna, graça e paz, tudo bem? Bom dia. Como é que tá aí o Batiba? Já retomaram uma parte do expediente, não? Já vamos começar a live, tá? Esperando só um tempinho aí para entrar mais gente. Bom dia, Beatriz, direto de Xanxerê. Bom dia, pai, tudo bem? Bom dia, gente, graça e paz da parte do Senhor. Tudo tranquilo? Hoje, sexta-feira, 30/10/2020, estamos iniciando aí o Despertar com Deus, Despertando com Deus, né? De número 8. Bota o fone, pai. De repente com o fone ele fica um pouco melhor, o áudio. Despertando com Deus, número 8. Oitavo programa desse projeto que nós criamos, né? Em oração, diário, de segunda a sábado, a partir das 8h30 da manhã. Nós vamos estar sempre juntos para orarmos, compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor, né? Hoje eu quero trazer para os irmãos, não sei como está o tempo aí, né? Aqui em Saquarema o tempo está esquisito, um pouco quente, mas está abafado, prometendo baixar a temperatura, né? Mas louvamos ao Senhor, né? Por todas as coisas, né? Em todo o tempo. Hoje eu quero trazer uma reflexão que está nos livros de reflexões de John MacArthur, né? De devocional diário do John MacArthur. John MacArthur, ele traz hoje, para a data do dia 30, ele traz hoje uma reflexão que diz o seguinte: todo aquele que crê em Cristo, né, todo aquele que é cristão, ele não deve se entregar ao pecado, mas sim a Deus. Então esse é o tema hoje da nossa reflexão, né? Aquele que crê em Cristo, aquele que é o crente em Cristo, ele não deve se entregar ao pecado, mas sim a Deus. E John MacArthur usa um texto de Romanos 6, versos 2 a 14. Se você puder pegar sua Bíblia aí, eu espero um pouquinho. Romanos 6, versos 12 a 14. A Bíblia de Deus, a Bíblia nos diz o seguinte, a palavra de Deus,
ela nos diz o seguinte: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado ele não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Romanos 6, versos 12 a 14. Olha quem acordou por aqui, ó. Essa aqui, para quem não conhece, é a Larinha, viu? Vai lá, filha. Bom dia. John MacArthur diz o seguinte, que são três palavras-chave, né, nesse texto de Romanos 6, que define então a relação daquele que crê em Cristo, né, denominado cristão, com o pecado. Saber, considerar e presente. Saber e considerar, eles falam sempre de compreender, né, de entender e de acreditar que nós já estamos mortos, né? Nós, enquanto crentes em Cristo, nós já estamos mortos para o pecado. Presente exige de nós obediência ativa como base nessa verdade. Uma vez que nós estamos verdadeiramente mortos, uma vez que nós estamos verdadeiramente mortos para o pecado, nós não devemos permitir de forma alguma que ele seja a força que domine as nossas vidas. John MacArthur, então, ele traz esse tripé como a base da compreensão desse texto, trazendo as palavras saber, considerar e presente, e trazendo mais ou menos um significado de cada uma. Saber e considerar tem a ver, então, com entender e de acreditar que nós estamos mortos para o pecado, ok? E o presente exige de nós uma obediência ativa em nossas vidas com base na verdade que é a palavra de Deus. Uma vez que nós estamos mortos para o pecado, queridos, nós já somos regenerados, nós somos recriados, nós somos renascidos em Cristo. Então nós não devemos permitir de maneira nenhuma que o pecado seja a força dominante sobre nossas vidas. Aquele que é convertido, aquele que crê em Cristo, não é mais escravo do pecado. E isso é muito importante a gente frisar, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A morte física, a morte espiritual. Uma vez que nós somos convertidos, que nós tomamos uma opção por Cristo Jesus, uma vez que nós escolhemos servir a Cristo, e aqui eu não estou dando mensagem de igreja, eu estou falando sobre seguir a Cristo, uma vez que nós começamos a seguir a Cristo, nós acordamos para a realidade de que nós morremos para o pecado. Ou seja, o sacrifício de morte, de ressurreição de Cristo, ele é um sacrifício que nós chamamos de vicário, suficiente, que nos regenera, que nos recria e nos permite, então, olharmos para o pecado e dizermos, olha, eu não sou mais escravo seu. John MacArthur vai dizer que o pecado é um rei destronado, mas que ainda está presente neste mundo caído e deseja atrair todo aquele que crê de volta para o seu alcance, o alcance do pecado. Sabendo disso, então, Paulo exorta aos irmãos, não permitam de maneira nenhuma que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. E ele diz, o pecado não tem mais o direito de governar, então não permita. Não quer dizer, oi, Micha, não quer dizer que nós, uma vez sendo cristãos, né, uma vez sendo convertidos, tendo a opção por Cristo, não quer dizer que a gente não vá pecar. Né? A gente vai continuar pecando, nós continuamos pecadores. Porém, o pecado ele já não é mais senhor das nossas ações. Ele já não é mais o guia, ele já não é mais a finalidade das nossas ações.
Nós passamos como crentes, como convertidos, nós passamos a focar as nossas ações em Cristo Jesus. Somos livres do pecado. O pecado vai acontecer na nossa vida como um acidente de percurso, como algo que vai cruzar o nosso caminho e nós invariavelmente vamos tropeçar. Mas isso não vai nos dar prazer, ao contrário, isso vai nos dar tristeza, vai nos dar peso na consciência. Por isso que Paulo fala, olha, o pecado ele não tem mais o direito de governar sobre você. Então, não permita que ele governe. Pedro reiterou esse pensamento de Paulo, né? No capítulo 2, no verso 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são. Aqui, peregrinos e forasteiros, Pedro está se referindo a nós como cristãos nesse mundo, né? Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Estamos aqui de passagem, não fazemos parte dele. Nós fazemos parte, sim, do povo de Deus que está na eternidade, ok? Então, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Olha só o que Pedro está falando. Vamos nos abster, vamos então abrir mão de seguirmos esse pecado, essas paixões carnais que tanto nos atraem, porque essas paixões carnais, elas fazem guerra contra a nossa alma. Como aquele que crê impede então que o pecado reine em sua vida? Negativamente. Eles derrotam o pecado ao não mais apresentar os seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Devemos então nos certificar de que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações não sejam usados mais para os propósitos da iniquidade. De forma positiva, então, essa é a forma negativa. De forma positiva, nós devemos ceder todas as nossas faculdades ao Senhor, a Deus, para assim agora não sermos mais instrumentos da injustiça e em Deus passarmos a ser então instrumentos de justiça. Mas fazer as duas coisas, tanto a parte negativa quanto a parte positiva, vai nos exigir muita disciplina, como aquela que Paulo expressou lá em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha o que Paulo fala, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. A escravidão que Paulo fala aqui não é a escravidão do pecado, é a escravidão do Espírito, a escravidão em Deus. Paulo diz, olha, você carne, você corpo corrupto, né, violado pelo pecado, você não tem vez, não tem controle sobre o meu ser, sobre o meu eu. Hoje eu sou escravo sim, mas não mais escravo do pecado. Agora eu sou escravo do Senhor. E olha a preocupação dele. Para que, tendo eu pregado a outros, ou seja, ele tendo pregado, sido exemplo, testemunha, não venha eu mesmo a ser desqualificado, ou seja, não venha eu mesmo a dar um mau testemunho a vocês. Renda ao seu pecado. E olha a frase de John MacArthur. Renda seu pecado e experimente correção e tristeza. Porém, renda-se a Deus e experimente alegria e bênção. O que você vai escolher nessa manhã? Você vai escolher continuar sendo escravo do pecado, continuar tomando decisões erradas que vão ferindo frontalmente o Senhor Deus que te criou, porque o pecado é isso. O pecado é virar as costas para Deus. O pecado é agir de forma ofensiva contra Deus. Ou você vai escolher, ao contrário, render-se ao Senhor, para aí sim realizar as obras, as coisas que o Senhor quer para você. Hoje, pela manhã, o Espírito Santo está nos dando a oportunidade de olharmos para a situação da nossa vida e para as situações da nossa vida e percebermos em que molde nós estamos.
Nós estamos vivendo reféns do pecado, escravos do pecado, do hedonismo, da busca do meu prazer em detrimento a qualquer outra coisa, mesmo que isso desagrade frontalmente os princípios do Senhor, ou nós somos servos do Senhor. Como tem sido a sua vida? Lembre-se que a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, para quem é escravo do pecado, a única coisa, para quem é escravo do pecado, a única coisa que ainda nos é permitida, ou seja, uma vez escravo do pecado, o caminho, a direção que você vai tomar é a direção da morte, da dor, do sofrimento. Como você quer seguir a sua vida? Você quer seguir a sua vida sendo escravo do pecado, não tendo outra oportunidade, não tendo outra possibilidade que não seja servir a Deus, que não seja servir ao pecado, vivendo uma vida suja, uma vida entregue às paixões, entregue às futilidades, entregue às coisas que nos são desnecessárias e que vão nos levar à morte eterna, vão nos levar à condenação, ou você quer ter uma vida entregue ao Senhor, onde você vai viver diversos momentos, né, bons e ruins, porque uma vida entregue aos pés do Senhor, ela não é uma vida isenta de luta, isenta de dor ou de sofrimento, não é. Vamos continuar experimentando lutas, né? Mas nós seremos então escravos do Senhor. Imagina que coisa boa você ser escravo de alguém que só quer o bem, que é a expressão perfeita do amor, da bondade, da sabedoria, do entendimento. Qual a opção que você faz para seguir a sua vida, para seguir no seu dia a dia? Será que vale a pena? Será que vale a pena você dar vez às paixões carnais em detrimento das benesses, das bênçãos que nos esperam na vida eterna? Vale a pena. Vale a pena ser escravo do pecado e virar as costas para o Senhor? Lembre-se que as suas decisões nessa vida terrena, nesse mundo material, elas implicarão frontalmente, diretamente, na sua vida na eternidade. Faça a escolha certa. Escolha seguir a Cristo. Escolha ser testemunha de Cristo. Escolha ser cristão. Há muitos anos atrás existia um livrinho pequenininho chamado A Imitação de Cristo. É uma pena que isso hoje não seja mais tão difundido, né? Mas é um livrinho maravilhoso. É um livro gostoso de ler. É um livro que nos ensina muita coisa. E eu quero lançar esse desafio para você. Eu quero deixar esse desafio para você aqui. Seja um seguidor do Senhor. Abra mão da escravidão do pecado. Abra mão de ser escravo daquele que só quer te derrubar, que só quer te destruir. E tenha uma escolha consciente de servir ao Senhor. Que ao contrário do outro, do inimigo, ele não quer te derrubar, ele não quer te destruir. Pelo contrário, ele quer te levantar, ele quer te levar a lugares mais altos. Ele quer te levar a ter experiências ainda maiores e melhores.
Não há nada melhor do que estar no centro da vontade do Senhor. Não há nada melhor e mais importante para nós do que servir ao Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Eu quero orar por você. Sextou, né? Sextou, final de semana chegando. E eu quero orar por você que está assistindo esse vídeo com a gente. Não sei se você vai estar assistindo ao vivo, se você vai estar assistindo depois, mas a verdade é que eu quero orar com você. E quero consagrar aí a sua sexta-feira e o seu fim de semana nas mãos do Senhor. Feche seus olhos aí onde você estiver, curva a sua face e vamos orar. Pai amado, nessa manhã estamos prestando-te mais uma vez um culto de louvor, de adoração, de engrandecimento do teu santo nome. Estamos, Pai, colocando aqui diante de Ti todas as nossas angústias, as nossas intenções, os nossos sofrimentos, as nossas dores. E clamando ao Senhor, Pai, venha ser conosco nessa hora. Tome a nossa sexta-feira, todas as nossas decisões que vamos tomar durante esse dia. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, principalmente, Senhor, perdoa-nos todos os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Não permita que nós envergonhemos o Teu Evangelho, a Tua Palavra, muitas vezes com as nossas más ações. Pai Santo, tome o governo do nosso ser, a fim de que a gente tenha maturidade e entendimento e saibamos escolher, dizer não para o pecado e sim para o Senhor. Nós queremos Te servir. Não queremos mais ser escravos do pecado, ao contrário, nosso desejo é sermos servos do Senhor Deus Altíssimo. Então toma as nossas vidas em Suas mãos, as nossas famílias, as nossas casas, os nossos lares. Toma os nossos empregos, os nossos trabalhos, igreja, escola, toma tudo, Senhor. Todas as decisões que vamos tomar, toma o nosso dia, entregamos ele em Suas mãos. Abençoa também o fim de semana que está se iniciando. Seja um fim de semana também repleto do Seu amor, da Sua paz, de tranquilidade, de descanso, a fim de que possamos recarregar as baterias para a próxima semana que vai se iniciar. Abençoa cada um, Pai, cada um que estiver assistindo essa live, estiver assistindo esse vídeo, seja ao vivo ou não, a fim de que, Pai, a Sua palavra encontre terreno fértil na vida de quem nos ouve, de quem nos assiste. Transforma a vida dessa pessoa, Senhor. A gente não sabe como ela está, mas o Senhor sabe. Então toca, Senhor, no coração dessa pessoa que está precisando de oração, que está precisando de uma palavra amiga, que está precisando de uma cura física, de uma cura na vida financeira. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes a necessidade de cada um. E eu lhe peço, eu lhe suplico no nome de Jesus, visita essa pessoa. No mais, Senhor, abençoe o nosso dia. É a oração que fazemos no maravilhoso e doce nome de Jesus. Que o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça redentora de Jesus estejam com cada um de nós. E nós dizemos amém e amém. Vou orar pelo Brasil, Pai, com certeza. Deus abençoe o seu dia, querido. Uma boa sexta-feira para você. Um final de semana abençoadíssimo na presença do Senhor. Deus permitindo, amanhã, às 8h30, estaremos de volta. Curte, compartilha aí com os amigos, com o vizinho, com o parente. Compartilha no teu Facebook. Entra no nosso canal, acessa lá o nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Todas as nossas lives vão ficar lá salvas no canal. Nós estamos repaginando o canal, preparando, bolando conteúdos novos. Daqui a pouco vem coisa nova por aí, vem coisa boa por aí. Amém? Aguardo vocês então amanhã, a partir das 8h30 da manhã, para mais um Despertando com Deus. Luciana, bom dia, Luciana. Tudo bem? Graça e paz, minha irmã. Dê uma olhada aí depois, se você puder.
retornar, que a palavra hoje foi muito bacana, foi bem boa. A mensagem do Senhor para os nossos corações foi abençoada. Eu quero que você tenha um fim de semana repleto de paz e de bênçãos. E depois vocês contam para mim aí como é que foi, tá bom? Um grande beijo para vocês, Pai, Michele, Luciana, Beatriz, Márcia. Que Deus abençoe muito e muito e muito a vida de vocês, o final de semana de vocês. E uma sexta-feira que parece que vem chuva, hein? Que seja uma chuva tranquila, que seja abençoada. Luciane, um grande beijo, viu? Deus abençoe muito e até amanhã às 8h30. Tchau!